Já o Miguel pede para ela que eles tentem novamente fazer outra sessão, porque ela sabe muito bem que ela tem que se curar, porque isso é muito perigoso para ela e para ele, e quem sabe até para uma terceira pessoa que nem ele nem ela sabe quem é, e por isso não é conveniente que ela continue dominada por essa outra personalidade. Já o Leopardo vai até a Malu e diz que tem que falar com ela urgente, e ele, todo assustado, diz que ele e ela têm que ir embora imediatamente para a fazenda dele. Sobre os comentários, a Maria disse que prefere a Malu e o João Miguel. Já a Luzia disse: eu estou com muita raiva do Omar, ele está botando a vida da Malu em risco. Eu sou de Caxias, Maranhão. A Giane Bastos disse: novelinha boa. A Mícia Maria disse que é de Santo Amaro. A Neuza disse que essa novela é demais e a nota dela é 1000. A Edinalva falou que as duas têm que pagar por todo o mal que fez a Malu. Já a Joana falou que gosta muito dessa novela. Francineide falou que mora em João Pessoa e adora a novela, e o ator Rafael e a Fernanda são os seus preferidos. A Angelita Costa, ela falou: eu gosto muito dessa novela, o Patrício é muito chato e deixa a Estefânia fazer tudo o que quer. Eu moro no Rio de Janeiro. A Ivanete falou que não perdoaria. A Francimar Vieira falou que assiste a novela Cuidado com o Anjo e a Malu sofre muito nas mãos da Estefânia e a Isabela, sendo ela, a Malu, a filha perdida. Não esquece de deixar o seu comentário aí também, ou se preferir, deixe o seu nome e a cidade de onde você assiste nossos vídeos. Será um prazer citar ele aqui no próximo vídeo. Ei, e não esquece de deixar o seu gostei, beleza? Valeu! Olha só, tudo começa logo depois que a Branca vai na casa do Omar e pega ele de surpresa. Eles têm uma conversa ali e não entram em acordo e ela tenta matar o Omar, só que ela é quem sai ferida nessa batalha. E logo depois de se ferir, ela olha para o seu braço machucado e fica assustada. O Omar alerta ela que isso é o que dá ela ficar com essas loucuras dela. E depois ela se convence e acaba indo embora da casa do Omar. Já no dia seguinte, a Branca bate a loucura novamente e fica olhando para uma espécie de pingente e pergunta de quem será aquilo e de como foi parar nas mãos dela. Ela força a mente e diz que já sabe de quem é do Dr. Omar, o amigo do João Miguel. Nesse momento, o Omar vai visitar o Miguel e diz que esperou a ligação dele a manhã inteira para eles conversar, mas ele acabou não ligando para ele. O Miguel responde que eles não combinaram nada e, além disso, ele não teve tempo, porque está no meio de muitos problemas e tem que resolver tudo isso. O Omar responde que é por esse motivo que ele veio ver ele, porque agora eles vão ter que definir a situação deles dois. A Branca nesse momento chega e interrompe a conversa dos dois e do nada sai correndo. O Miguel a chama de volta e pergunta se ela quer alguma coisa. Depois ele percebe que ela está com um curativo em seus braços e pergunta o que foi aquilo, como foi e quando aconteceu. Ela fica calada de início e olha fixamente para o Omar, que também fica em silêncio e preocupado. Depois de um tempo, ela responde que isso é uma coisa sem importância. O Miguel pergunta se o machucão é grande, ela responde que não, mas que o corte foi profundo. O Miguel diz que é melhor levar ela para um hospital. A Branca responde que não precisa porque a Rosa já tratou. O Miguel diz para ela pelo menos dizer como foi que aquilo aconteceu, como foi que ela se cortou. Ela olha novamente para o Omar e diz que foi com um vidro de um frasco de perfume que caiu, quebrou e cortou ela. O Miguel, desconfiado, diz que é muito estranho ela ter se cortado dessa maneira e logo ali no antebraço. A Branca diz que isso realmente foi muito estranho, mas que não é nada importante e pede para ele esquecer isso e depois ela vai embora. Depois de todo esse bafafá, o Miguel olha para o Omar e diz que quando ele quiser, eles podem iniciar a sua conversa. O Omar, meio que confuso das coisas, diz que acha melhor deixar essa conversa para outra ocasião. O Miguel diz que o que eles têm para conversar é muito importante e pergunta se por acaso ele tem um outro problema. O Omar responde que talvez sim,
e talvez ele esteja completamente louco. Depois ele vai embora e deixa o Miguel muito pensativo e com uma pulga atrás da orelha. Em seguida, a Estefânia, falando no telefone com a Isabela, ela diz que já encontrou uma solução para manter o estilo de vida que elas duas vêm levando. A Isabela fica totalmente contente e pergunta se ela está falando sério e pergunta qual é essa solução. A Estefânia fala que então ela vai se casar. A Isabela, por sua vez, quase que se entala com café e pergunta com quem ela vai se casar. Estefânia diz que é com o médico. A Isabela pergunta se é com o Dr. Garibaldi, e isso é muito bom porque se vê que ele tem muito dinheiro. A Estefânia diz que não é com ele, é com o outro. É aí onde a Estefânia revela que é com o Dr. Israel Pérez. A Isabela fica um pouco irritada, mas diz que se o Israel tem dinheiro, é para ela segurar ele e tem que segurar ele bem firme para que ele não venha escapar. A Estefânia diz que sabe muito bem como fazer isso e não precisa ela dizer, porque essa é a oportunidade da vida dela e ela tem que aproveitar, porque também ela acredita que ela não tem mais muito tempo na casa dos Velardes. Logo depois de tudo isso, a Branca está relaxando em seu quarto e a Isabela tem um plano de ligar para a Branca e se passar pela Ivete, para assim confundir ainda mais a cabeça dela. Após a Balbina atender o telefone, ela vai em direção ao quarto da Branca, lhe entrega o telefone e diz que quem está ali do outro lado da linha é uma francesa que disse que há muito tempo não fala com ela. A Branca fica confusa e a Balbina diz que foi o que a outra pessoa do outro lado da linha falou, que era uma amiga dela francesa. A Branca agradece e pega o telefone e diz alô. E a Isabela, como já dito, se passando pela Ivete, ela diz: "Oi, Branca, aqui é sua irmã, a Ivete." A Branca nesse momento fica muito assustada e sem saber o que fazer. E o Omar, por sua vez, pergunta ao Miguel se ele pretende decidir onde ele, o Omar e a Malu vão morar. O Miguel responde que não e que apenas ele está falando que eles podem morar ali na cidade onde bem entender, mas que fora da cidade não, porque isso ele não vai permitir. O Omar responde ao João Miguel que ele pode até ameaçar a Malu, mas que a ele, o Miguel, não tem como provocar nenhum medo e pergunta a ele, ao Miguel, se isso ficou claro. O Miguel diz que entende sim e que sabe muito bem que ele, o Omar, se acha um selvagem, um tirano. O Omar responde que a mulher deve seguir o marido para onde quer que ele vá e declara ao Miguel que ela, a Malu, vai ser a mulher dele. E depois de tudo isso, o Miguel vai até o quarto da Branca saber como que ela está logo depois do vexame que ela deu na frente do Omar. O Miguel, logo após entrar no quarto, ele vê a Branca que aparentemente está descansando e se achega até ela. A Branca parece ter um susto com a presença do Miguel ali no quarto dela e tenta se levantar, só que o Miguel pede para que ela não se levante e fique ali deitada e depois ele se senta e fica olhando para ela. A Branca, meio assustada, pergunta por que ele está olhando assim para ela. O Miguel sorri e pergunta se não pode olhar para ela e se ela também se assusta quando olham para ela. Ela de início não responde essa pergunta, mas faz outra pergunta ao Miguel perguntando se o amigo dele, o Omar, já se foi. O Miguel responde que ele já foi sim, definitivamente, e ele nem sabe para que foi que ele veio, porque ele veio disposto a conversar, mas que foi embora sem dizer nada e que ele parecia um pouco confuso e um pouco alterado com alguma coisa. A Branca fica um pouco desconfiada e sem falar nada. Já o Miguel pede para ela que eles tentem novamente fazer outra sessão, porque ela sabe muito bem que ela tem que se curar, porque isso é muito perigoso para ela e para ele, e quem sabe até para uma terceira pessoa que nem ele nem ela sabe quem é, e por isso não é conveniente que ela continue dominada por essa outra personalidade. A Branca fala que ela também tem muito medo. O Miguel diz a ela que ficou até tarde vigiando ela ali na porta do escritório e se caso ela saísse, ele seguiria ela. Mas a Branca novamente fica com um zoião, olhando para ele calada e sem falar nada. E já o Leopardo vai até a Malu e diz que tem que falar com ela urgente. E ele, todo assustado, diz que ele e ela têm que ir embora imediatamente para a fazenda dele.
A Malu, por sua vez, fica muito confusa, sem entender nada do que está acontecendo, mas muito curiosa, ela pede que ele seja mais claro com ela e diga o que está acontecendo. O leopardo fala que não pode dizer e a Malu pergunta por que ele não pode dizer. E ele responde que é porque tem muito medo. A Malu diz que isso é um absurdo porque ele não tem medo de nada. Já o leopardo afirma que tem medo sim e que, embora ele ache difícil explicar e que não encontre as palavras certas para falar, ele tem um medo obscuro de uma coisa que não pode ser, mas que no entanto é. E com essas palavras acaba de deixar a Malu mais doida ainda e que fica cada vez ainda mais confusa e diz que pegou ela de jeito e que não está entendendo mais nada e pede que ele explique. O leopardo, por sua vez, pede para que ela não faça mais pergunta e que ele está atordoado e que nem pode elaborar um pensamento para falar com ela e pede que, por favor, ela vá embora com ele imediatamente para a fazenda, porque é melhor assim, porque senão alguma coisa ou alguém pode impedir eles de fazer isso.